Bem, é importante notar que no equilíbrio, o somatório das densidades de corrente elétrica devido ao transporte ativo, mais o somatório das densidades de corrente elétrica devido ao transporte passivo, tem que dar zero, porque o potencial V0 é constante. Por exemplo, se entrassem mais íons positivos na célula do que saíssem, V0 aumentaria. Para que V0 se mantenha constante, é necessário que a entrada e saída de íons resulte em uma corrente elétrica pela membrana igual a zero. Ou seja, essa corrente resultante no somatório total seja igual a zero. E também, por isso, o somatório das densidades de corrente passivas na membrana tem que dar zero. Os principais íons que passam pela membrana são o sódio e o potássio. O íon de cloro também gera uma corrente passiva através da membrana, mas essa corrente é bem menor porque o potencial de inércia do cloro é bem próximo de V0. E esta diferença sendo pequena, a corrente gerada é pequena. E assim, a corrente de cloro pela membrana pode ser desprezada porque ela é bem menor do que a de sódio e potássio. Assim também, as correntes de cálcio e magnésio também podem ser desprezadas porque são muito menores, e o motivo disso é que a concentração de cálcio e de magnésio na célula é bem menor que as concentrações dos íons sódio e potássio. Assim, nós podemos chegar numa equação onde levamos em conta o somatório de apenas dois termos, o para o sódio, do transporte passivo do sódio, e do transporte passivo do potássio. Assim, eu tenho uma equação, mas nela eu tenho duas incógnitas, que é o GK e o GNA. Os outros valores podem ser determinados na célula. V0 é o potencial de repouso, o potencial de inércia do sódio para aquela célula e o potencial de inércia do potássio também para aquela célula. Se eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu não posso resolver essa equação, mas posso encontrar uma relação entre as incógnitas. E essa relação é justamente o que estamos querendo. Ou seria uma relação entre a condutância do potássio e a condutância do sódio na célula. Para ilustrar como se retira a razão de condutividade elétrica entre os íons de potássio e sódio, vamos resolver o problema 15 do capítulo 21. Os potenciais de inércia de uma célula para os íons sódio e potássio são, respectivamente, 65 e menos 90 mV. O potencial de repouso da célula é menos 80 mV. Considerando desprezíveis a densidade de corrente elétrica devida aos íons cloro e a soma das densidades de corrente elétrica passiva, calcule a razão entre as condutâncias da membrana para os íons sódio e potássio. Bem, aqui estamos então com a equação aproximada que determinamos no slide anterior. Ele deu então o valor de V0, que eu vou substituir, o potencial de inércia do sódio, que é 65, o potencial de inércia do potássio é menos 90, menos com menos fica mais. Substituindo então esses valores e depois isolando a relação GK sobre GNA, eu tiro que essa razão é igual a 14,5. Isso significa que a condutividade do potássio é 14,5 vezes maior do que a condutividade do sódio. E essa condutividade é maior porque a permeabilidade do potássio é maior
que a do sódio, 14 vezes e meia. E por que essa condutividade do potássio é maior? Porque na membrana existe um número maior de canais de potássio.